Na verdade, a gente juntou esses filmes para ver, né? A Flora tinha vontade de mostrar o filme dela, mas mostrar não só abrir na internet, abrir de alguma maneira que a gente pudesse falar a respeito, que o filme não ficasse só no mundo virtual, de alguma maneira a gente está, mas pelo menos a gente está em contato aqui com mais gente. E ela e a Daisy tinham feito filmes na mesma época, né? Então estavam com os filmes finalizados. E aí a gente foi pensando, a Flora também falou do filme do Jorge. Eu assisti os filmes, lembrei do filme da Aline, e aí meio que a gente juntou todo mundo para, de alguma forma, eles dialogam bem. E aí eu queria ver se vocês queriam se apresentar um pouco, acho que a gente fala mais no final, né? Mas se vocês quiserem já falar alguma coisa antes da gente ver, não sei se a Flora quer começar. Ah, não preparei nada, não, mas só preparei a luz. Não, tô feliz, eu tô bem feliz que rolou e que rolou essa sessão, né, que não só, Ju, vamos passar o Pitanga assim, de frequência, mas vamos fazer uma sessão e vamos, enfim, conversar sobre essas produções, assim, dos últimos meses. Eu acho, assim, eu tenho a sensação, sei lá, fiquei pensando, né, para mim é uma coisa, cada vez... Eu estou tentando cada vez mais produzir mais rápido, fazer as coisas mais rápido, mas geralmente eu sou uma pessoa, como diz a Ajuda no Massa, que fica esmiuçando, assim. E acho que a quarentena, essa situação que a gente passou, tipo, me deu uma urgência, tipo, de fazer alguma coisa, assim. E aí, enfim, e alguma coisa que não é sobre, né, tipo, a quarentena, mas, tipo, processos que eu tenho, né, que eu atravesso, tipo, há muito tempo. E aí eu, enfim, vejo isso refletido, né, no que a Daisy fez, né, no trabalho da Daisy, no filme da Daisy também, tipo, algo que também ela carrega há muito tempo e, de repente, tipo, essa circunstância, né, fez com que aflorasse. O Jorge também, que também, tipo, acompanha o trabalho dele, enfim, senti também de repente, esse impulso, né, e, enfim, sei lá, colhendo algum fruto, né, desse processo tenebroso que a gente está passando, né, desse tempo tenebroso que a gente está passando, pelo menos que a gente consiga conversar sobre os nossos processos artísticos aqui, né, e que se desdobre, que estimule a gente a fazer mais, né, tipo, se expressar mais, enfim. É isso. Nossa. Daisy, quer falar algo? Quero. Falar sobre o filme, sobre o que a gente Como quiser, você né? preferir. Não, como você preferir, porque eu acho que a gente vai falar mais sobre o filme no final, mas se você quiser introduzir de alguma maneira, ou se apresentar de alguma maneira. Quem não me conhece, eu me chamo Daisy Barreto, trabalho com direção de arte e me descobri animadora. É muito difícil falar isso, né? Porque a gente renega muito esse lugar das artes que a gente vai agregando na gente nesse processo. Mas trabalhar com animação tem sido uma das coisas mais interessantes na minha vida, até porque eu faço de formas muito toscas, né? Eu não domino nenhuma técnica de animação, então às vezes eu demoro 5 dias para fazer 5 segundos, porque eu faço frame a frame, porque eu vou fazendo GIFs que vão se misturando e faz parte da estética que eu gosto, né? Que eu gosto do precário mesmo. Eu gosto de quando eu vejo depois, assim, o resultado desse processo. Mas é isso, a gente pode conversar um pouco mais depois, falar, a gente sugerir as ideias e tudo.
Mas estou feliz de estar passando aqui, quero agradecer. Estou muito feliz de estar ao lado de tanta gente que eu admiro e amo e conheço e acompanho os processos, assim, é uma coisa muito... É muito rico tudo isso, né? E depois a gente começa. Nossa. Jorge, você quer se apresentar também? Oi, eu sou o Jorge. Eu fiz... sobre esse filme, essa carta aberta para o futuro, eu fiz... Eu estava em casa e comecei a rascunhar coisas, e aí depois que ficou pronto esses 3 minutos, eu enviei para a Flora, aí a Flora falou, não sei o que, achou legal. E aí, pronto, tá aí. E aí, de repente, essa carta, que era uma coisa um pouco íntima, né? Ia ficar um documento guardado, agora vai ser visto, para mim é um pouco até estranho, na verdade. Mas é isso. Lá também tem muita informação escondida, tem umas informações que estão abertas, então é sobre isso também, né? Não precisa mostrar tudo. Legal. Aline, você quer se apresentar também? Oi, eu sou a Aline, eu não sou do cinema, sou da dança, trabalho com dança contemporânea. Muito legal estar aqui junto com vocês. O meu filme é um experimento que eu fiz no curso da Juliana Lobo, que foi muito especial esse momento, e eu acho que todos os caminhos que eu tenho na dança, acho que desembocam nele, e é isso, tipo, um pensamento da dança, nessa linguagem que é inédita para mim também. Enfim, espero que vocês curtam aí à noite. Beleza. Massa. Anitta, você quer compartilhar? A gente vai passar o filme, então, para todo mundo ver. São os 4, né? Vai começar com o da Daisy, do Jorge, da Aline e da Flora. Aí, quando terminar, a gente conversa, vocês fazem perguntas e tudo mais. Bom, espero que todo mundo tenha conseguido ver bem. Esquisito ver assim. Não sei, eu acho que queria começar com a Daisy falando um pouco agora que vimos. Oi, claro. Esse filme surgiu durante uma oficina que Ju Lobo fez com alguns amigos, assim, para... Enfim, a gente estava na quarentena, naquele período horroroso, que estamos ainda passando, por incrível que pareça. E aí juntou alguns amigos que estavam, entre eles eu e a Aline, de quem sou fã. E durante quantas aulas? Acho que 4 semanas, né, Ju? A gente começou a compartilhar conteúdos, vivências, experimentações, a partir de exercícios e de proposições da Ju, e isso, acho que isso tornou possível para a gente, assim, pelo menos para mim, o que eu senti é que era possível fazer um filme também, assim, com o que eu tinha nas mãos, e o que eu tinha nas mãos era isso, eu estava, durante essa pandemia, desenhando os meus sonhos, porque eram sempre muito estranhos e bizarros. Eu nunca tinha sonhos bonitinhos, eu nunca viajava para lugares legais, eu sempre estava passando perrengue na fila do banco, pagando conta, passando vergonha. Eu teve um que eu sonhei que eu ganhava a presidência no Show do Milhão, e aí eu ligava para a Dilma e falava assim, Dilma, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu nunca fiz nada na minha vida, como é que eu vou fazer? E Dilma, não, vamos nessa, tá tudo certo. E aí Flora trabalhava no terminal de ônibus, eu ia falar com ela, porque Flora tá vendendo comida. Então era tudo um perrengue, assim, nunca é um filme que eu tô indo, nunca são sonhos que o capitalismo vende pra gente, né, que eu tô num super carro, que eu tô viajando, que eu tô esperando uma jacuzzi, fazendo... Não, eu sempre tô mal, e tô triste, tô tentando dar um jeito, mas sempre tem algum humor disso, né. E isso me impulsiona a falar um pouco sobre mim, que é isso. Quando eu falo que os sonhos falam sobre a vida, que a gente
vive momentos horríveis, né? Então, para tentar subverter essa linguagem, eu desenhar e aí achar formas de trabalhar com animação foi também muito difícil, porque eu não sou animadora e eu também nunca tinha me visto como ilustradora. E unir as duas coisas da forma mais capenga que você fazer foi um processo bem doloroso e lento, assim, e não partiu do nada, né? Partiu também do desejo de ganhar dinheiro numa crise em que a cultura é um dos setores mais afetados. Então, abrindo vários editais, Secult, ó, SESC Convida, Itaú, e eu e a Flora, a gente estava passando tempo junto, ainda estamos, e a gente chamava de residência artística, que a gente, ela conseguiu fazer o filme, eu consegui fazer o meu, a gente foi se ajudando nesses processos juntos. E era basicamente sobre isso, era basicamente um desejo de entender também o que esses sonhos me falavam. Então, eu ficava investigando, lendo Siddhartha Ribeiro, Ailton Krenak, tentando entender de onde é que vinha essa loucura, assim, por que também eu nunca saía do buraco, porque eu estava sempre lascada, procurando dinheiro, na fila do banco pedindo empréstimo, nunca era uma coisa, ela matando o presidente, não conseguia matar, era sempre, nunca dava certo, né? E partiu disso também, de concretizar alguma coisa, assim, através de uma tristeza singela, que a Cynthia Guedes falou isso, eu achei muito, que fala muito sobre isso, né, são tristezas singelas que a gente vai acumulando e de repente tornando isso um filme. Que as verdades elas vendem muito bem, né, mas não adiantava a gente trazer isso à tona, então eu acabei trazendo outras coisas que eu tinha para falar de outra forma, né. Então, basicamente isso. Legal. Não, depois, Deise, eu queria que você falasse do seu com relação aos outros, mas eu acho que seria melhor o Jorge contar um pouco, todo mundo contar um pouco do seu processo, de onde surgiu, tudo isso. Tá sem som, Jorge. Você tá mutado. Agora sim? Então, no meu caso, eu comecei a receber umas mensagens no Facebook, no Instagram, naquela fase, em todo aquele movimento nos Estados Unidos, sobre George Floyd, blá, blá. E aí, daí o que aconteceu foi que eu comecei a receber mensagens de pessoas falando que ganharam uma consciência sobre o racismo, e se eu precisava de ajuda, se estava tudo bem. E aí eu deu uma travada no meu HD, assim, porque eram pessoas da minha infância, outras pessoas eram da faculdade. Aí eu falei, nossa, que situação louca, né? Tipo, o trend do Twitter influenciou uma galera para me mandar mensagens. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa aqui para ver se eu consigo limpar essa informação, se eu não sabia se era mal ou positiva para mim naquele momento. E aí eu li algumas mensagens, fiz esse gráfico aí de quem era esse público, ou quem eram essas pessoas que estavam me mandando essas mensagens, e coloquei ali os números, né, de onde eu vim, de onde que eu saí, para entender aquelas mensagens que eu estava recebendo, e pessoas que me ajudaram a esclarecer onde eu estou no momento. Aí eu falo da Grata Quilomba, da Djamila Ribeiro, e aí eu fui citando esses nomes que me fizeram desentupir a minha pia em relação a toda a informação que estava chegando, assim. E aí, quando essa pia desentope, começa a aparecer os prazeres e esse ponto zero, um ponto que é pós-racismo, né, que é o pós-entendimento desse racismo criado por um coletivo de pessoas. E aí é isso. O filme basicamente é essa jornada desse entendimento no meio da quarentena, nessa entrada e saída, desse desentupimento realmente de uma pia, assim. Aline, quer contar? Bem,
Para esse vídeo eu fiz uma lista de palavras que me ajudavam a respirar, e era logo no começo da quarentena, e eu ficava pensando o quanto todo mundo estava pensando no corpo e no pulmão, como facilmente a gente não se conecta com o próprio corpo e como a doença nos faz lembrar dele. E daí eu usei materiais de arquivos meus de dança, de estudos, de um tempo aí atrás, e usei sem pudor nenhum, esticando, repetindo. Falei assim, como a partir dessa lista eu também manipulo esse arquivo, e criar essa lista também enquanto som, sonoridade, e o que ela geraria nesse processo de edição, de juntar as imagens, enfim. E parte do arquivo e parte de coisas que foi filmada durante esse momento, que é a parte rosa, que era só, tipo, dar atenção, ficar muito tempo respirando diante da câmera. É isso. Obrigada. Flora, quer falar? Eu tive uma sorte, azar, assim, durante a quarentena, que eu fiquei sem casa, e aí por conta disso, logo no começo da quarentena, eu fui passar 5 semanas, eu achava que ia ser uma semana, acabou que foram 5, na casa da minha irmã. E a minha irmã tem um filho, meu sobrinho, meu primeiro sobrinho, vai fazer 2 anos agora. Então, foi logo no início da quarentena, eu me coloquei uma missão, assim, de tia, enfim, de tentar, tipo, passar para ele e construir junto com ele, tipo, um imaginário, assim, que é o meu imaginário, que é o imaginário do meu pai, de uma parte da minha família, que é uma relação com as plantas, com os animais, com o céu, com o sol, com as estrelas, com a lua, e eu fiquei muito dedicada a isso, assim, nesse período que estava com ele, a gente criou uma conexão muito forte ali. E aí uma né, um dos seres que a gente se relacionava bastante era essa árvore. E aí depois a minha irmã foi passar um tempo fora e ficamos eu e a Daisy nessa casa. E aí eu sempre tive esse espaço ali daquele quintal embaixo daquelas árvores, são 2 pitangueiras, como um espaço para pensar, assim, a sensação que eu tinha quando eu entrava ali debaixo delas era que o topo da minha cabeça abria e eu respirava, assim, as ideias, respirava muita coisa. E aí eu tive que fazer um banho, e eu não tinha uma erva, e aí eu comecei a estudar, e aí eu descobri que a folha da pitangueira era a erva de Yansan. Então eu comecei a tomar tomei alguns banhos de folha de pitangueira durante esse período que eu fiquei lá. E aí o filme começa dessa relação com essa árvore, com essa proteção, com essa entidade, e ele começa desse gesto de experimentar as cascas. Foi a primeira coisa, assim, porque as cascas caíam, assim, e aí eu ficava brincando com o Tito de fazer uma máscara com as cascas, e aí depois, quando a Deizinha estava lá, teve esse dia que eu comecei a experimentar ela no meu corpo. E aí nasceu disso. E aí eu comecei, então, a filmar a árvore, eu passei uns 2 dias filmando a árvore, depois a gente passou uma manhã filmando esses encaixes da casca no corpo. Aí, no dia seguinte, eu acordei, acho que foi no dia seguinte, eu acordei e pensei, eu não fiz um plano da minha buceta, eu não posso fazer essa censura comigo mesma. Então eu voltei, a gente voltou e a gente fez
né, o plano da buceta, e aí eu sentei, então, para fazer esses experimentos de colagem, e tive uma grande crise para escrever o texto, aí a Daisy me ajudou bastante a pensar, e foi aí que eu entendi que, então, eu estava falando sobre assédio. E, então eu comecei a costurar essas histórias, né? Essas histórias dessas mulheres, da minha tataravó, de Ansan e de Daphne. E aí foi assim, foi tipo a partir tipo da costura de tudo isso, assim, que foi surgindo o filme e da relação com o meu sobrinho. Isso. Legal. Gente, alguém tem algum comentário ou quer falar alguma coisa, perguntar? Pode se desmutar e falar, se vocês tiverem vontade. Cadê Giovanni? Giovanni tava só se desmutando aqui. Foi-se embora, Giovanni? Gente, Giovanni é filho da minha prima. Ele mora em Moarama, no Paraná. Ele tem, acho que, 8, 9 anos, assim. Eu amei ele. Sim. Bom, enquanto ninguém comentar nada, eu acho muito legal, sem querer, assim, quando eu fui assistir de novo os filmes, sabe? Porque para mim, quando juntou todos, eu via uma coisa muito clara entre eles, por serem relatos e por terem essa profundidade de você estar fazendo um trabalho sozinho, né? Que acaba sendo muito sobre você. Então, para mim, tinha uma coisa muito disso. E aí, eu assisti hoje e eu fiquei achando que todos têm saídas e formais, assim, têm vontades formais muito interessantes, assim, e muito... eu acho que a forma diz muito sobre a narrativa do filme, né, nos 4. Então, e era algo que eu nem tinha me dado conta, assim, que eu nem tinha pensado a respeito, e hoje que eu assisti todos, que eu fiquei com isso muito forte. Vocês querem falar sobre isso, ou sobre os seus próprios, ou até quando vocês viram os outros, e esse pensamento? Fala, Flora. Eu gosto muito dos filmes juntos. Eu gosto muito, assim, porque... Sei lá, falei isso, né, tava falando isso com a Daisy e com a Ju também, um pouco, assim, na semana passada. Enquanto que os filmes, eles interpelam, né? Tipo, são filmes de criar, tipo, estabelecer, tipo, relação, assim, né? Tipo, de fazer contato, né? O filme da Aline, tipo, pra mim é isso, tipo, eu acho que assistindo o teu filme, Aline, eu percebo a minha própria respiração, né? Então é uma interpelação pelo corpo muito forte, assim, muito forte mesmo. O Jorge, eu penso no filme do Jorge como, tipo, eu estou vendo o cérebro do Jorge, assim, enxergo suas sinapses, amigo. E eu acho muito bom, porque você realmente faz isso porque você bota, tipo, as coisas na superfície da tela, né? Você traz, tipo, gráficos, assim, né? Você faz os gráficos, os números, assim, para a superfície da tela, e eu acho isso muito, muito forte, assim, tipo, como relação, assim, porque você realmente, tipo, joga na cara, né? Tipo, e isso é bom, assim, tipo, aqui tem números, né, para vocês. E o filme da Daisy, a coisa do humor, né? Que eu acho que o humor, tipo, tem essa coisa muito, muito cara, né? Que é você precisa ter cumplicidade, né? Para partilhar, tipo, um senso de humor, né? Você tem que estabelecer cumplicidade, né? Para que as pessoas riam junto com você, assim. E isso é muito, muito bom, assim. E
E aí, enfim, e aí o Pitanga eu acho que faz, sei lá, eu acho que faz isso, tipo, através das licenças que eu peço e da relação com a árvore, né? Tipo, eu tô ali tentando me aliar, tipo, a esse ser e, enfim, algumas pessoas me escreveram assim, ai, eu queria virar uma árvore também, sabe? E acho nesse sentido, enfim, esse fiozinho, assim, eu acho que ele amarra os filmes muito bem, tipo, de como que cada um tá tentando estabelecer, tipo, esse diálogo, né, com quem assiste, assim, através do que, e eu acho isso muito, muito forte, assim, em todos eles, assim, eu acho que são filmes de desisolar mesmo, né, tipo, de atravessar, assim. Enfim. Eu acho legal que você fala, Clara, que a gente já conversou tanto sobre isso, mas ao mesmo tempo sempre me voltam várias coisas, assim, porque quando eu fiquei pensando na feitura desse filme, né, que primeiro que veio, passou por 3 processos, um que foi que algumas das animações estavam dentro de um autorretrato sugerido pela Ju no curso dela de cinema experimental. E a partir e na aula mesmo a gente teve essa conversa, tipo, nossa, você consegue trazer coisas muito interessantes nas animações, isso é muito legal e tudo. E vendo agora todos os filmes juntos, eu lembro muito de lembrar que era preciso simular os possíveis com base nas memórias do passado, né? Construir uma narrativa através disso, assim, através dos meus sonhos, através da ancestralidade da Flora, através do corpo da Aline mesmo naquele espaço, tanto quanto o corpo do Jorge naquele espaço que se põe, que se impõe, que não se coloca em nenhum limite, assim. Então, eu acho que apesar das angústias, medos e tristezas singelas, a gente consegue ocupar um espaço entre memória e sonho que eu acho muito bonito, assim, de quem quer que a gente seja agora, não importa o quão solitário a gente esteja na casa, com alguém, tudo, mas eu acho que o mundo se oferece à nossa imaginação, né? Ele nos chama, assim, para um lugar que é bruto, é excitante, é novo e que está sempre anunciando o lugar das coisas, assim. Então, ver o filme, todos os filmes juntos me fez pensar em algumas coisas que às vezes eu vou escrevendo e vou jogando pelo quarto e tem um dos papéis que tinha o sonho vive no vazio do meu espírito, assim, e aí parece que vendo tudo junto eu não me sinto solitária, né? É muito potente isso que a gente consegue construir com o cinema, né? E acreditar também nesses processos, deixar para trás um pouco esse labirinto, né? E lembrar que é um tempo de crescer, que teria sido um crime se também não crescesse nesses tempos, nesses processos. Com vocês, eu acho que com outros que eu vi, com o curso da Ju, com outros, enfim, com outros lugares que eu consegui acessar através do cinema. Mas é isso. Não, eu não sei, Jorge e Aline, para mim os dois filmes de vocês contam muito pelo som, sabe? Tem uma coisa muito forte do som, assim, como narrativa. Eu não sei, queria que vocês contassem um pouco sobre isso, se é algo que surgiu antes ou que surgiu na montagem, como vocês pensaram isso, né? Porque o Jorge é cantor e a Aline trabalha com dança aqui, então eu acho que vocês têm uma percepção de ritmo bem interessante, assim. Aí eu queria que vocês falassem um pouco. Bem, aqui na minha casa tem vários instrumentos, amplificadores, microfones, que é do Pablo, e eu me meti neles, e uma manhã eu fiquei lendo essa lista por muito tempo,
também pensando na respiração e, enfim, como o som também estaria nesse dispositivo do ar, né? Então, o som foi criado antes, tipo, dessa lista feita e falada e repetida várias vezes, e daí depois picotada junto com a imagem. Assim, eu penso que dentro do processo, tanto a imagem e o som, eles estão no mesmo caminho de trazer algum tipo de experiência para além do experiência, sensação, sei lá, tanto que para mim eu não consigo estar na frente do computador, eu sempre fico me mexendo assim, tipo, parece que o som também me coloca nesse movimento e a edição se coloca nesse movimento também e traz uma coisa mais rítmica, que também é dos meus estudos, pensando em coreografia, enfim. Para mim, o som, eu tive várias questões com o som, porque eu acho que se eu fosse pensar no som nesse filme, eu ia ficar bem decepcionado. Então eu decidi, tipo, encarar que era o microfone do celular e que ia ter ruído e que ia aparecer o corte. E aí eu comecei a picotar. Eu falei, vou picotar tudo então, porque eu tinha feito realmente uma narrativa contínua ali certinho, limpinha com o microfone do celular. E aí depois eu comecei a picotar mesmo, sem um grande medo, assim, de ter um resultado mais frágil, talvez. E aí eu deixei, e assumi que o som seria esse. Mas, no fundo, eu ouço e fico assim, nossa, parece que eu estou assistindo um filme com alguma ref europeia, assim, sussurrado. Aí eu fiquei meio irritado com isso, assim, mas eu aceitei. Eu falei, se você está consciente disso, então tá tudo certo, pode ir assim mesmo. Então, pronto, foi isso. Principalmente depois do filme da Daisy, eu comecei a ouvir o sussurro e fiquei assim, ai meu Deus. Gente, é horrível o som, né? Eu fiquei muito desnorteada com a minha própria voz. Eu fiquei, meu Deus do céu, as pessoas não vão ter paciência nenhuma para me escutar. Eu falo tudo errado, embolado. Tem hora que eu começo a falar e a voz começa a embargar. E eu fico, gente, eu nunca mais vou fazer um filme na minha vida. E aí foi engraçado, porque depois que eu botei na internet assim em junho, eu recebi muita mensagem falando, nossa, adorei a narração, nossa, muito legal. Eu fiquei, gente, vocês são tudo doidos. Não é possível. Porque é uma das coisas que eu tive mais dificuldade também, foi entender esse som como o meu também, né? Isso parte de mim, isso, assim, quando eu falo que eu gosto do precário, eu sofro com isso também, até entender que eu gosto de coisas precárias e que eu acho isso super interessante e bonito. Eu adoro o seu, por exemplo, Jorge. Eu me sinto quase na sua... É o que a Flora falou, né? Parece que eu tô na sua cabecinha, assim, vendo cada ação sua, cada passo seu, cada movimento. Eu adoro. A Flora também, a voz da Flora fica 5 dias na cabeça falando, pela mente, e lembrando, porque é muito... É necessário que ela fale, é necessária a forma como ela fala, assim, porque em alguma medida a gente vive para gestar as nossas próprias origens, né? A gente vive para gestar isso, assim, e eu acho que a voz dos nossos filmes, elas induzem muito a gente a fazer essa gestação mesmo, assim, sabe? Ai, Gustavo, obrigada. Mas eu adoro o precário. Olha, eu vou falar das técnicas. As minhas técnicas são papel, caneta, foto. Aí eu jogo no Photoshop. Aí eu descobri que tinha uma técnica super avançada que fala fazer GIF no Photoshop. Aí eu comecei a fazer uns GIFs no Photoshop e foi o que eu fiz. O precário que eu falo assim, né? Porque tem o povo que faz 3D Max. Depois que eu fiz o filme, o pessoal falou, Deise, tem uns programas aqui de 3D Max. Eu disse, gente, sai fora. Não, me deixa aqui fazendo essa coisinha assim, sabe? Eu gosto. E o Daline tem um ponto que eu acho bastante interessante, que eu quero também trabalhar em algum momento, que é essa coisa da repetição no cinema. Quando é a repetição no cinema, para mim, é a repetição mais precisa possível, porque realmente
é aquilo. E eu não consigo fazer isso nem no teatro, nem ao vivo, numa música. Tipo, não dá para ter essa repetição tão precisa. E aí aquilo me entra quase no estado de meditação, assim, quando eu vejo a imagem e o som repetindo a mesma cena, voltando e repetindo novamente, assim, eu acho muito bonito, assim. E é isso. Posso falar uma coisa do filme da Flora que eu já vi umas 30 vezes e foi uma e me veio assim, que a ideia de uma mulher misturando-se à natureza, assim, ainda mais dessa forma, é interessante porque a Flora, ela quase que faz uma simbiose, né? Ela fica da cor da natureza, ela carrega a textura, carrega o odor, ela, sabe, parece que cada folhinha daquela é um restinho de magia, sabe? E eu acho que poder levar a magia junto com a pele é uma grande bênção, né? Eu acho, eu me remeteu a isso vendo seu filme agora de novo. A Daisy veio com a ideia tipo, de amarrar as cascas com uma fita, assim, a gente pensou, vamos botar tipo alguma coisa que colasse, assim, mas aí depois veio essa ideia, tipo, ela trouxe essa ideia, tipo, de amarrar com essas fitinhas que ela borda, umas fitinhas lindas, assim, coloridas, acetinadas, assim. E aí foi um dos meus maiores, foi um dos grandes prazeres, assim, que eu tive fazendo esse filme, porque ao amarrar a fitinha muito fininha, ela machucava, então ela deixava umas marcas, assim. Aí a Daisy falava, eu vou te machucar, eu não aperta, que é isso, assim, tipo, porque também não pode ser, né, não é para ser só gostoso, né, tipo assim, acho que tem uma dimensão aí, tipo, de dor, né, tipo, numa metamorfose, né, tipo, numa junção, assim. E aí era uma coisa que eu gostava muito, a cada troca, né, tirar e aí perceber que tinha ficado marcado, assim, os riscos, assim, no corpo, assim, foi uma sensação boa, assim, parecia que aquilo permanecia um pouco, né, no meu corpo, assim, foi bem bom. Bom, estão todos convidados a comentar alguma coisa ou falar, interagir de alguma maneira. Vem, Giovanni, fala alguma coisa. Ai, Giovanni, eu adoro Giovanni. Giovanni, eu quero convidar você para fazer uma animação. Isso é demais. Convida o Giovanni, ele vai amar. Eu não sei se ele já saiu de Umuarama, mas não tenho certeza. Olha, eu vou ler aqui os comentários. Marcela de Souza Costa falou: o vídeo da Aline, então, repetição no movimento e na edição. É interessante como ela pensa o vídeo como coreografia. Aí o Murilo Moraes perguntou, Aline, tem partes que é de trás para frente ou foi só impressão? Não, era eu andando de trás para frente mesmo. Não era no vídeo. Era eu andando para lá e para cá mesmo. Daí o corte parece, mas só para frente. Aline, tem alguma relação de um gesto animal, assim? Não que a gente não seja, assim, mas às vezes me remete a algumas ações que não são humanas, assim, no gestual. Assim. Não sei se consciente ou não. Ou é só uma impressão minha. Eu acho que não foi pensado trazer nada animalesco, mas acho que tem um lugar que é transbordado o gesto cotidiano, né? De não ser reconhecido ou trazer o que é cotidiano numa repetição
extraordinária, sei lá, de transbordar mesmo, o caminhar, o vibrar, enfim. Penso mais por aí, acho. Eu acho super curioso, Daisy, que você fala, né, de precário, e até o Gustavo falou que não tem nada de precário, enfim. E é curioso, quando assisti os 4 juntos, achei super curioso, assim, como... Porque acho que a maneira mais simples de juntar os 4 seria dizer que são relatos feitos na quarentena, né? Acho que isso é o que menos... o que menos conecta eles, assim, em certo sentido. Acho que tem uma forma cinematográfica aí que une eles, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa... Porque eu fico pensando nesse precário, né? Porque tem a ver com uma certa limitação de espaço, de recursos, que fazem esses filmes surgirem, né? É isso, eu não sou animadora, mas então eu fiz com o GIF do Photoshop, enfim, e eu tô na casa, tô numa casa, sempre nessa casa e tem essa árvore, enfim, as relações dos filmes se dão também por essa precariedade, né, por essas limitações, e aí, no fundo, é um pouco... eu sempre... uma coisa que eu sempre me lembro, assim, é que a minha avó era bordadeira, e ela falava que o que ela queria fazer eram coisas simples e mirabolantes. E eu acho que é o que une esses 4, assim, são simples, não são grandes produções, não são recursos simples, mas tem todos essa potência, né, essa potência de conexão com o universo de vocês e com... a gente entende assim, a gente se conecta muito fácil com esses relatos. Isso que eu fiquei pensando, assim, principalmente pela palavra precário, assim, porque eu acho que tem essa limitação traz essas mirabolâncias em algum sentido. Tem desculpa. Não. Tem um coreógrafo do Piauí, o Marcelo Evelin, que ele fala que a gente deveria cada vez mais assumir a estética do precário e não dizer não ao precário, como a falta das coisas que tem, né? Mas como a potência para criar novas coisas. Eu acho que quando eu falo precário, de forma alguma, né, depreciando o meu trabalho, porque eu gosto do filme que eu fiz, assim, eu vi agora, eu me diverti de novo, eu achei interessante, eu achei engraçado, eu achei triste, eu fiquei triste por mim, depois eu fiquei feliz por mim, porque eu não tô mais sonhando com isso, tô sonhando com outras coisas, eu continuo sonhando com coisas muito pobres, mas eu continuo sonhando, mas quando eu falo precário, principalmente tudo isso que a gente viveu e passou, é que certas visões são assim mesmo, e precário desperta muito desejo de amizade, de amor, e daí vem um reconhecimento, assim, sabe? Um desejo de talvez chegar mais perto, porque você se sente convidado, assim, talvez esse reconhecimento traga em um lugar, um relacionamento mesmo, assim, do reconhecimento, que vem através do reconhecimento, né? E é muito raro isso, é muito raro chegar nesse lugar. É isso, a gente precisa se vestir do que a gente tem, né? E o que a gente tinha era isso. Sim. Jorge, estão perguntando aqui por que da esponja. Tanto... Gente, pode ser um clichê, tá? Mas eu preciso colocar isso. A esponja é verde e amarela, né? E o verde e amarelo, para mim, vai para vários lugares. E essa esponja também é a esponja que cria a espuma branca na pia. E o copo é vermelho, então tem esse embate aí do que eu uso com o copo, porque eu tenho familiares muito próximos que
são bolsominions também, são eles bolsominions. E pessoas brancas também da minha família tem alguns bolsominions. E aí a esponja para mim representava essa proximidade que eu tenho com eles, assim. Então, de repente eu tenho metade da minha família que é, metade que não é, metade que é Lula, é PT. Então, tipo, eu meio que coloquei esses dois símbolos para mim junto ali naquela imagem para de certa forma mostrar que eu estou perto deles, né? Eu estou com eles de certa forma. E essa esponja que solta essa espuma branca, que é o discurso da branquitude, que é reproduzido mesmo por pessoas negras. Então foi isso, assim. Não sei se ficou explícito essa proximidade com essa esponja, mas na minha cabeça era isso, mas não, acho que não precisa ser tão fechado assim. Por isso que eu não falei, inclusive, no filme sobre a esponja. Eu só deixei ela existir ali. E Flora, estão perguntando como você escolheu o nome do filme. O nome do filme é uma grafia para Pitanga em tupi antigo. Enfim, eu fui buscar o que significava a pitanga, né? Se esse nome tinha um outro, né? Tipo, se esse nome, porque dar nomes, né? Em outras línguas tem a ver com características, né? Que às vezes tipo, esse nome evoca relações que esse nome cria, né? Com outros seres, assim. Às vezes é menos sobre individualizar e mais sobre criar conexões, né? Os nomes, assim, em outras línguas, né, em outras culturas. E aí, então, eu fui buscar o que era a pitanga, o tupi. E aí, essa grafia específica com Y significa nem branco, nem preto, pardo, rosa, significa uma cor entre duas cores, né? E aí, enfim, para o meu processo pessoal, enfim, que agora eu estou trabalhando especificamente numa pesquisa e tal, essa definição vem muito a calhar, né? Porque, enfim, eu estou tipo, num processo de descoberta e experimentação com a minha ancestralidade, com a história das minhas antepassadas, né? E enfim, isso tudo manifestado através tipo, do meu corpo e da minha subjetividade hoje, que sou tipo um ser que é um ser, tipo, enfim, que tá um ser híbrido, né? Tipo um ser que transiciona, né, tipo, entre vários mundos, assim. Então, essa definição, tipo, de pitanga me veio muito a calhar. E rosa, especificamente rosa, é exatamente o interior da casca da pitangueira, que é uma coisa que eu amo, assim, porque, né, para dentro daquela casca que a gente vê ali dentro dela, tem uma camada bem fininha, assim, bem macia, que é bem rosa, e que tem um cheiro muito específico, muito, muito doce, que não tem o azedinho da fruta e da folha. Então, tudo isso, assim, tá no nome para mim. Muito lindo. Isso da pitanga. E de uma coisa, não, é muito rico uma coisa que não é direto na sua palavra, né? Que é uma coisa que não é uma coisa nem a outra. Faz pensar por muitas coisas.
Gente, vocês têm mais alguma consideração que vocês querem fazer, vocês, realizadores dos seus filmes, ou de outros filmes? Eu tenho que falar dele, eu não consigo me segurar, falo o tempo todo. Mas, mas eu fico pensando que a gente vive tempos muito tristes, né? E assim, a minha vida não tem nada de particular, né? Nem, talvez, né, assim, nesse lugar de trazer uma renovação, uma nova paisagem que vai dissoluir os sentidos, nada disso. E nenhuma conversa que a gente tem hoje em dia são conversas muito simples, né? Tudo é muito elaborado e tudo é muita cabeça, assim, às vezes pouco coração. Mas aqui hoje, apesar de tudo, é possível ver esse quê de beleza e eu quero agradecer mesmo, assim, achei muito importante ter essa sessão com vocês e compartilhar, apesar de tudo, um espaço muito raro entre a gente. Obrigada, Juju, também pelo curso. Gente, Juliana vai lançar um curso em breve de cinema experimental, maravilhoso, que deu espaço para mim, para a Aline, para todos os outros 5, 6 alunos dela poderem vislumbrar esse lugar que parece que a gente não pertence a gente, né? Você fala assim, não, eu sou artista. Não, eu sou super capaz de fazer um filme. É difícil a gente chegar nessa conclusão e, de fato, fazer um filme, né? E eu acho que deu muita possibilidade para a gente realmente pensar, tudo bem também, se ficar horrível, se eu errar, se ficar legal, isso não é o que menos importa. Mas é isso. Eu quero fazer esse curso, Ju. Maravilhoso. Indicadíssimo. Eu também, Ju, eu também quero fazer isso. Eu queria fazer um comentário muito breve em relação ao filme da Aline, assim, que eu não falei. É que eu gosto muito do plano das suas costas, que é em rosa, que eu imagino que você fez, então, tipo, agora, né, nesse período, assim. Enfim, não sei explicar direito porquê, assim, mas eu tenho a sensação de que é exatamente nesse plano que eu penso no meu corpo, que eu penso, tipo, na posição que eu tô, assim. Tem um centro, né, tipo, de uma gravidade ali, né, no centro das costas, e aí ver esse plano e o som dele, né, me faz voltar para o meu corpo, assim, é uma coisa muito imediata, assim, eu acho muito forte. Obrigada por isso. Aline, Jorge, querem fazer considerações finais? Para a gente também não ficar na internet. Eu quero fazer o teu curso. Flora, eu quero fazer um novo filme com vocês. E é isso, são considerações finais. Gente, muito obrigada. Obrigada, Ju, minha amiga querida de tantos anos. O curso dela é bafo, sobre realizadoras, cinema experimental. Incrível, façam. Foi um presente o curso, o modo como ela apresenta realizadoras e como te coloca também enquanto realizadora, assim, com uma generosidade incrível. E obrigada às meninas do Cine Frequência também, e todos que estiveram aqui. Agradeço também, eu concordo com o Guzzi, com o Gustavo, que escreveu, né, que é uma sessão ao vivo. A Ju falou, vamos juntar e vamos assistir ao vivo, e aí eu pensei, sim, vai ser bom isso. E ainda foi uma experiência, assim, sei lá, não sei vocês, mas eu ainda continuava vendo o rosto, né, tipo, de alguns de vocês. Eu tirei minha câmera, porque eu pensei,
sei lá, não quero atrapalhar, mas depois eu gostei tanto de interagir com as reações de vocês, assim, isso foi muito bom, assim. Eu pensei, cara, isso tem até, ó, a gente está aqui, né, tipo, é virtual, mas olha, tem essa vantagem, assim. Gostei, foi muito, muito bom. Obrigada demais. Obrigada demais, demais, demais. Obrigada a vocês também. Eu gostei disso. Bom. Uma péssima mediadora. Giovanni ganhou, acho que estrela de ouro aqui no nosso. O Gustavo apareceu aí também. Giovanni, cadê você, Giovanni? Fala alguma coisa. Oi! Oi, Giovanni! Você gostou dos filmes, Giovanni? Gostei. Ah, que bom! Amei. Oi! Que bom que você veio. Eu voltei do Giovanni, gente. Oi. Gente, maravilhoso. Bom, então tá, gente. Com o Giovanni aí, boa noite a todos. Próxima vez a gente marca um para uma cerveja mesmo. Tchau, gente. Prazer. Boa noite. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, Jo. Tchau, Jo. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau! Tchau, Giovanni. Tchau, Giovanni. Tchau! Olha, começaram a aparecer todos, né? De repente. Vou desligar. Tchau, Neto! Tchau. Tchau, tchau.